Bom dia! Sexta-feira. Essa semana foi uma semana curta, tivemos um feriado aí na terça-feira, então a semana está um pouquinho curta. Hoje é sexta-feira. Antes de apresentar o nosso convidado, o Éder Mellon, treinador de handball, de futebol 7, vamos falar muito de handball, também um pouco de futebol 7, também um pouquinho da dupla Grêmio, mas do Grêmio, né, que ele é mais identificado com o Grêmio. Ó, viu o pessoal do Grêmio? Ó, estamos trazendo um gremista aqui. Antes de passar o nosso convidado, nós vamos falar aqui algumas informações sobre a Rádio W News e mais os nossos patrocinadores. Rádio W News, essa rádio me representa. O WhatsApp da Rádio W News é o 5198 17 12 624. Repetindo, o WhatsApp é o 5198 17 12 624. Qualquer coisa, mande uma mensagem para o Jaderson no WhatsApp. Tá? Telefone é o 51 40 66 10 66. Repetindo, 51 40 66 10 66. Site www.radiownews.com, ao vivo em vídeo. Fanpage Rádio W News. Aplicativo, tudo junto, bem leve, Rádio W News. Baixe no seu Google Play Store. Você escuta o nosso som no seu telefone celular. Técnico de mesa, o Jaderson Machado. Entidades parceiras somadoras da rede ASTBM, AMAPERG, Sindigeral, FESERG, Sinterg, Sindiperícia, CEPERGS e ABANF. Vamos falar aqui do Top Salon. Eu vou falar bem pausadamente, que o Pablo falou muito rápido, então eu vou falar pausadamente. Top Salon. Você quer que seu cabelo liso por até 5 meses sem precisar usar secador. Aqui nós temos a escova semi-definitiva inteligente. Temos para você também manicure, pedicure, além da depilação e sobrancelha. Conheça nossos serviços na Praça Conde de Porto Alegre, 41, Centro Histórico. Então, pessoal, depois o Pablo me falou hoje, é a Praça Conde de Porto Alegre. Tem uma rua aí lá perto da Farrapos, não é lá. A Rua Conde, é a Praça Conde de Porto Alegre. Vamos aqui situar, tem a Salgado Filho, tem a Riachuelo, tem a Duque de Caxias, é aquela praça ali no meio, é a 41, a Praça Conde de Porto Alegre, que está o Salão do Pablo. Marque seu horário através dos telefones 51 32 12 16 62, repetindo o telefone do Pablo, 51 32 12 16 62, ou o WhatsApp 98 4701 186, repetindo, 98 4701 186. Aceitamos cartões de crédito e também de débito, pessoal. Lá no Pablo, vocês lembram daquele meu visual bonito? Foi lá o Pablo que fez aquele visual para mim. Meu bom dia, Éder. Bom dia, Paulo. Bom dia para todo mundo aí que está nos assistindo pela live. É um prazer estar aqui novamente. Tá. Éder, antes de nós falar, tu treina o Santa Terça, muito bonita a camiseta, tá com a camiseta verde. Tô com a camiseta de jogo, né? Uniforme de número 2. Tá? A gente tem um uniforme branco também, Santa Terça, time de futebol 7. E o time de handball formado pelas meninas, né? O time do Mistura. Tem que trazer essas meninas aqui para nós conversar com uma delas, pelo menos, e o pessoal também aí do time, aí, pelo menos, para nós bater um papo com algum. Antes de... Eu quero até comentar contigo, o Éder, mais sobre o handball. Eu fiz uma pesquisa, claro que eu fiz meio na corrida, não pude me aprofundar muito, porque às vezes a gente está sempre correndo, né, nesse nosso meio jornalístico. O handball, ele foi fundado por um alemão, não é isso? Isto. O professor alemão, vê se eu tô com a pronúncia certa, Karl Scherzle, é isso, né?
A pronúncia do alemão eu vou deixar para ti só, tá? Porque é complicado mesmo, complicado. tá? Foi no ano de 1919, né? Isso. Ele teve outras manifestações na antiguidade, né? Que daí foram se aperfeiçoando e chegou nessa data e ele realmente finalizou esse processo com criações de regras e tudo mais. E aí se transformou nesse esporte maravilhoso que quem joga não tem como deixar de não gostar. Em 1934, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, incluiu o handebol como esporte olímpico, né? Em 1934. Nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, disputaram a medalha de ouro. Foi a estreia do esporte em Jogos Olímpicos, né? A Alemanha tornou-se campeã olímpica. Isso, a primeira, né? Após derrotar a Áustria por 10-6, né? Em 1938 foi disputado na Alemanha o primeiro campeonato mundial de handebol. Olha que legal. Isso aí. E aí, em julho de 1946 foi fundado a IHF, International Handball Federation. Isso, a Federação Internacional de Handball. Na Basileia, na Suíça, né? Depois, no ano de 66, os jogos de handball em campo gramado foram descontinuados, passando o esporte a ser realizado somente em sala. Por que ele era no gramado, Éder? É por causa da quantidade, né? Ele normalmente era jogado principalmente por funcionários de fábricas, né? Então eles utilizavam os gramados para fazer a prática esportiva, né? E aí depois, com o passar do tempo, ele foi sendo adaptado para a quadra e aí se transformou nesse esporte que a gente tem hoje, né? Dentro da quadra, com 7 atletas, né? 6 de linha e o goleiro. Aí ele ficou um período sem estar nos Jogos Olímpicos, né? Depois ele voltou em 76 com regras reformuladas e partidas disputadas. Mas essa da quadra, até foi bom. Foi quando a primeira vez que eu pratiquei o handebol, foi nessa época que eu estudava. Não tinha aquelas quadras de cimento, isso nem existe mais isso aí nos colégios. Ainda tem. E eu jogava handebol, e onde foi que eu comecei a ser goleiro, viu? O caso do handebol. O goleiro do handebol é um caso a ser estudado, né? Eu não era o goleiro no handebol, mas eu comecei a me aperfeiçoar um pouco, né? Porque até na época a bola era tipo aquela bola de futsal. Eu não sei se talvez porque nós não tínhamos estrutura na época. Talvez se jogava com a bola de futsal. Não, ela é parecida, tá? Ela tem as dimensões, claro, são diferentes, tudo, sim, né? Mas ela é parecida, né? Se tu for olhar ela mesmo, tu vai ver que ela é bem parecida. Vamos ver outra curiosidade aqui. O esporte é praticado em 183 países, envolvendo mais de 1 milhão de equipes e 30 milhões de profissionais, jogadores, treinadores e outros profissionais do esporte. Interessante. A nível internacional, a atividade do handebol são organizadas e coordenadas pela IHF. Isto. E sede na Basileia, na Suíça. O Brasil, o esporte é coordenado pela... Depois tem que te perguntar, pela Confederação Brasileira de Handebol. Uhum. Com sede na cidade de Aracaju, no Sergipe. Foi que deu um problema aí nesse... Na realidade, o problema ele veio à tona agora, né? Os atletas aí estão fazendo uma campanha para tentar tirar o presidente, né? O esporte perdeu 75% do incentivo, tá? Agora, recentemente, e isso pode vir a prejudicar a preparação para a próxima Olimpíada. Tá? Lembrando que as meninas do handebol, elas foram campeãs mundiais, né? Então, isso seria um prejuízo enorme para o esporte, tá? Que não tem a mesma visibilidade do futebol e do vôlei aqui no Brasil. Tá? Mas nós temos atletas aí fora de série. A Duda, por exemplo, foi eleita a melhor jogadora do mundo já. Então, é complicado, tu já tem pouco investimento, e aí tu perde ainda 75% desse pouco investimento que tu tem, devido a problemas de desvio de dinheiro empregado em locais indevidos, né? Como tem em todos os outros esportes, não é só no handebol, o próprio basquete teve esse problema, o futebol tem esse problema. Então, só que o futebol, como envolve muito mais dinheiro, tu acaba não sentindo quando uma ou outra empresa deixa de patrocinar.
Já o handball pode vir a prejudicar e muito a participação brasileira na Olimpíada, né? O Brasil está sempre indo bem. Sempre. Aqui tem outra curiosidade também. O principal torneio internacional de handball é o Campeonato Mundial de Handball, Isso. feminino. Isso. Ele é realizado em todos os anos ímpares e conta com a participação de seleções nacionais. O penúltimo Mundial masculino aconteceu em janeiro de 2013 na Espanha. Isso aí. A seleção masculina espanhola foi campeã após derrotar a Dinamarca na final. E no último campeonato feminino aconteceu no mesmo ano na Sérvia e teve como campeã a seleção do Brasil. Do Brasil, exatamente. O Brasil foi campeão, uma excelente participação da seleção feminina, jogos extremamente emocionantes, né? E ela tem crescido cada vez mais, e isso é um problema, essa falta de incentivo, né? E me diga uma coisa, Éder. Tu pode, se puder ver para mim um comentário, o Jades, que eu não tenho como ver aqui. Quer que eu comente para ti? Isso, pode comentar. A rapaziada do Santa Teresa está em peso aqui na nossa live. Alisson Noviski. Meu goleiro. Um abraço, Alisson. Vamos, Santa Terça, hashtag Santa Terça. O Guilherme Silva também comentou, vamos Santa Terça. E o Júnior Rocha comentou assim, não responde, Éder, que o repórter está colando. Não, na verdade, como eu não domino o esporte, né? A gente tem que buscar as informações. Tem que buscar as informações, e tá certo. A gente não é do meio do... Claro, é um esporte pouco... Não, ele é bem praticado nas escolas. Nas escolas, mas ele é pouco divulgado, né? Mídia, infelizmente, ele não é. Exatamente. Ele não é, infelizmente, divulgado. Então a gente tem que fazer uma pesquisa aqui. Aqui diz que na Olimpíada de 2016 o destaque ficou para a equipe feminina da Rússia, né? Sim. Medalha de ouro, né? Isso, medalha de ouro foram os russos. Aqui tem uma só vou ler mais um pedacinho que eu achei interessante nesse levantamento que eu fiz no Brasil. O esporte no Brasil. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O handebol no Brasil é esporte, mesmo ignorado pela TV aberta, viu, nesse sentido que eu estava falando, e longe da popularidade do vôlei e do basquete, é a segunda modalidade mais praticada nas escolas brasileiras. Sim. Atrás somente do futsal. Isso aí. Segundo os dados divulgados em 2003 pela Federação Internacional de Handebol, o Brasil ocupava a quinta posição mundial em relação ao número de praticantes federados no esporte, com cerca de 201.048, com vínculo em 687 clubes e 7.774 equipes. Até inclusive o handebol foi trazido no Brasil após a Primeira Guerra Mundial por imigrantes alemães que vieram ao país, estabelecendo na região por conta de semelhanças climáticas. Até foi na região sul aqui. Né? Sim, começou por aqui. Mas, na verdade, em São Paulo, esse esporte teve maior desenvolvimento, principalmente quando, em 26 de fevereiro de 1940, foi fundada a Federação Paulista de Handebol, tendo seu primeiro presidente, Otto Melling. Lá em São Paulo, lá é muito forte, né? Eles têm, o Campeonato Paulista deles é muito forte, tem várias equipes lá que investem bastante no handball, né? Aqui a gente tem algumas universidades e alguns clubes que investem bastante também. Sim. Posso te citar aí Ubra e Fevale como aqui na nossa região, né? Claro que tem Santa Maria também, mas Ubra e Fevale são duas equipes extremamente fortes no handball. Aí nós temos lá Campo Bom também, tem uma equipe extremamente forte, daí já é mais para clube, a própria ginástica em Novo Hamburgo também, e aí nós vamos ter uma grande leva de times amadores, assim, que nenhum mistura, né? Que a gente tenta de todas as formas, às vezes o dinheiro da alocação de quadra, pagamento de treinador, compra de material, é tudo do bolso das atletas, né? Então, se torna, às vezes, até meio complicado de tu conseguir divulgar bastante o esporte, né? A gente conta, às vezes, com o apoio de algumas empresas para fazer principalmente uniformes, né? E a gente agora, de um mês para cá, a gente
deu uma incrementada nesses times e a gente está começando a se unir para fazer campeonatos com mais frequência, né, para poder divulgar. Então, agora, assim, para tu ter uma ideia, Paulo, a partir do segundo semestre nós temos já 6 datas pré-agendadas para torneios organizados pelas equipes. Tá? A gente tem o aberto de Campo Bom, que é um campeonato muito forte que acontece ali no primeiro semestre. Tá? A gente tem o aberto de Porto Alegre, que também normalmente acontecia no primeiro semestre e infelizmente esse ano vai acontecer somente no final do ano. Tá? Mas as equipes se unindo, a gente consegue organizar mais torneios para não ficar somente com esses organizados por prefeituras ou por clubes, né? Eu vou até te falar uma situação que eu tomei frente nessa, quando eu presidia lá em Vacaria, eu tomei frente de fazer um trabalho por causa dos Jogos Pan-Americanos. E aí e estava essa questão das Olimpíadas no Brasil. Eu até pensei que não vou contratar, não tinha recurso financeiro, eu vou contratar uns pesquisadores, eu mesmo a campo. Fiz assim, sem muito conhecimento, eu não digo uma pesquisa, vamos dizer assim, um levantamento de informações, vamos dizer, mais simples, né? Escolhi algumas escolas, eu não tive humanamente como fazer todas, peguei as principais escolas da cidade e contatei com os professores de educação física e fui listando os esportes mais praticados nas escolas. Até acho que eu publiquei esse número, mas eu não me recordo agora. Pasme, Éder, o que eu vou te dizer? O futsal foi o primeiro esporte mais praticado nas escolas. Adivinha qual foi o segundo esporte mais praticado? Normalmente é o handball. Pasmem! E estou fazendo uma crítica aqui, né? Aos vários secretários de esporte que tiveram lá nas prefeituras. Nunca vi um campeonato de handball, nem que fosse das escolas. Porque times não tem lá, assim, fora do âmbito escolar, mas pelo menos no âmbito escolar. Não vi um campeonato de handball. Lá tem muito futsal, vôlei tinha, agora não tem mais, o vôlei também está mais nas escolas, né? Parece que agora eu vi um futebol feminino, eu andei vendo aqui nessas Facebook, aqui eu andei vendo uma página de um time feminino lá, até não sei quem é as meninas que estão tocando o time lá, mas assim, as cidades menores, ela tem, não é o caso de Canoas, que vamos dizer, Canoas está quase do tamanho quase de Porto Alegre, tem uma cultura igual aqui de Porto Alegre, mas nessas cidades pequenas se monopoliza só o futebol. Sim. Só o futebol. E aí outros esportes, aí muitos que têm condições, vamos dizer, os que têm condições, os que muitos não têm condições. Os que os pais têm um certo poder aqui, mandam os filhos para cá. Manda para cá, para uma faculdade, na faculdade que tu vai jogar. Vai jogar, é exatamente isso. A gente tem assim, eu não gosto muito de misturar a questão política, de prefeitura, essas coisas assim, mas é louvável o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura de Canoas em relação a essa questão do esporte. Tá? Em Canoas tem um time feminino, tá, chamado Confraria, até provavelmente as meninas devem estar nos escutando lá. Um abraço para elas, Camila e Juliana são as responsáveis pelo Confraria. Tá? Começou assim. Começou elas bancando treino, elas comprando uniforme, elas se organizando. E aí a prefeitura agora, a partir desse ano, cedeu o espaço para elas. Elas têm 2 dias de treinamento no Centro Olímpico Municipal, cedido pela prefeitura. A prefeitura cedeu um treinador para elas, na contrapartida que agregassem mais atletas, né? Então, assim, a Prefeitura de Canoas, através do secretário, o professor Roberto Tites, que foi meu professor no La Salle, em Canoas também, foi treinador de vôlei da UBRA, um professor, assim, extremamente dedicado a essa questão esportiva. Eles têm investido bastante nessa questão do esporte, não só no futebol. Tá? Então, assim, para ter uma ideia, o Centro Olímpico Municipal é a casa do Confraria, mas também é a casa de 90% dos torneios organizados pelas essas equipes amadoras.
Sabe, Éder, eu até tu falou muito bem essa questão das prefeituras. Eu defendo uma tese. Claro que a gente. Alguns usam, né, o esporte como trampolim político, infelizmente. Mas acho que é obrigação de uma prefeitura que a gente paga imposto. Sim. A gente é cidadão. Porque o esporte, eu defendo essa tese. Claro que os países comunistas usavam o esporte para. Até o nosso amigo está comentando. Vai ser nosso convidado quarta-feira, viu? É polêmico ele. É o Eufúnio. Depois leia bem esses comentários dele. Deixa pra lá. Depois eu vou dar uma olhada agora. Vou trazer ele aqui, viu, da quarta-feira. Quero ver os comentários dele aqui. Os países comunistas usavam o esporte para divulgar as suas ideologias políticas. Cuba é um grande exemplo disso. Né? E a Alemanha fazia muito isso, a Alemanha Oriental. Sim. Né, fazia muito isso. Até de forma ilegal em algumas situações. Depois, na natação, já no teu tempo, mas eu era criança, né, porque via, nossa, a Alemanha Oriental, dividia as Alemanhas. Medalha de ouro direto na corrida, na natação. Anos depois foi se descobrir, Jadson, que eram homens operados. Que essas tecnologias que hoje esses hormônios, essas coisas que os trans usam, se os utilizava naquela época nas Olimpíadas. Então aquelas medalhas, muitas que a Alemanha Oriental ganhou de ouro, foram fraudadas. Porque não tem como uma mulher disputar com um homem, né, Éder? Não tem. Não existe. A gente tem exemplos aí hoje, até da outra vez que a gente esteve aqui, eu e a minha irmã, a gente comentou sobre isso, né? A gente tem um exemplo vivo hoje no voleibol, que é a questão da Tiffany, né? Exatamente. Ela treinou a vida inteira como homem, os músculos dela se desenvolveram como músculos masculinos e hoje ela está jogando como mulher. Isso é injusto com as outras atletas. Eu também acho. E não é nada preconceituoso. E tu sabe disso, né, Paulo? Tu sabe que eu trabalhei junto com a minha irmã no Magia. Sim. Tu sabe que longe de mim fazer qualquer tipo de comentário preconceituoso. Mas na questão esportiva é impossível. É possível. Porque por mais que diga que ela está dentro da taxa de hormônio para competir como mulher, mas os treinamentos dela a vida inteira foram voltados para composição masculina, composição muscular masculina. Então, ela tem a força de um homem, ela não tem a força de uma mulher. Infelizmente, eu acho errado se autorizar ela a continuar jogando, né? Então, mas isso é outro departamento que eu também não quero entrar, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a tomar muita pedrada. Mas é muito complicado. Por exemplo, aconteceu, eu acho que foi na Austrália, que também na terceira divisão do futebol feminino, um trans, eu até postei isso aí nas minhas redes sociais, foi autorizado pela Federação de Futebol lá da Austrália a disputar a terceira divisão. Também não é questão preconceituosa, mas vai medir o físico, por mais que é um trans, tenha todo, né, a visualização feminina, tudo, mas não vai deixar de ser internamente o físico masculino. Não, infelizmente, né? Então, quer dizer, comparado com uma mulher, não tem como, né? Mas é coisa do nosso esporte. Mas, Éder, me diga uma coisa. Por que o handebol mesmo, ele não sendo, como nós estávamos lendo ali, um esporte prioritariamente com a mídia que se tem, eu não dizer que o futsal tem, eu não digo tanto, mas o basquete, o vôlei tem, o futebol, nem se fala o futebol. E como é que o handebol consegue ter essa força, ter esse desempenho bom em campeonatos? O Brasil está sempre bem nas Olimpíadas, hein? A gente não chega a pegar medalha, no caso, né? E talvez isso acabe
não favorecendo, apesar do desempenho ser bom, acaba não favorecendo tu não ter uma medalha. Eu me lembro, estava passando para a adolescência, quando o vôlei ganhou a primeira medalha de ouro, né? E a partir dali que começou a ter um pouco mais de mídia, né? A gente nas escolas já jogava vôlei. É verdade. Mas o vôlei começou a ganhar espaço na televisão, inclusive com alterações das regras para poder transmitir os jogos ao vivo, a partir daquela Olimpíada de 92. E aqui tem que se falar. O brasileiro tem memória curta, viu, infelizmente. Um dos grandes percussores do vôlei estar hoje onde está se chama o nosso colega Luciano do Vale. Exatamente. E quem primeiro que revolucionou na TV aberta, que eu vou dizer uma coisa, eu como um admirador do esporte, acho que faz falta o esporte na TV aberta, mas essas bobagens que a gente vê aí, desculpe de eu falar aqui, tem que falar, Big Brother, Fazenda, essas porcarias aí que não traz nada de produtivo pra toca o esporte. Eu me lembro que o Luciano do Vale fazia como é que era o nome? O Show dos Esportes. Show dos Esportes. Começava, Jadson, 9 horas da manhã, terminava 1 hora da manhã do outro dia, só esporte. Até snooker era televisionado, jogo de snooker era televisionado. Era corrida, era o tênis de mesa, era vôlei, era futebol, e tinha vários especialistas. Ele é responsável pelo aquele jogo dentro do Maracanã, né? No Maracanã, que foi adaptado, né? Exatamente, o Maracanã, foi adaptado o Maracanã. E é ali que o vôlei deu o crescimento. Exatamente. E eu acho que até posso estar falando alguma bobagem aqui, mas eu acho que a falta, de repente, de uma medalha olímpica faz com que aqui no Brasil a gente leve o handebol até a universidade e, posteriormente a isso, a gente não consiga dar andamento por falta, principalmente, de patrocinador. Agora, eu aqui, tenho que falar as coisas. Eu tenho que falar as coisas. O grande... Não é o caso aqui da W News e de alguns veículos, colegas, que também trabalham o esporte o ano todo. O grande problema... Vamos dar um exemplo aqui. A Champions League que teve agora há pouco, a edição do Porto Alegre. Todos os grandes veículos abriram porque era um evento. E depois? Vão dar espaço para as equipes? Vão dar espaço para Magia? Vão dar espaço para Paquetes? Eu vou te jogar outra pergunta no teu colo agora. A próxima edição vai ter a mesma... Não digo a mesma cobertura porque não vai ser aqui no Rio Grande do Sul, mas vai ter o mesmo tempo para pelo menos passar o resultado das equipes do Rio Grande do Sul. Exatamente. E é um trabalho que o Magia começou e que o Pampa Cats veio junto, mas é um trabalho invejável, porque tudo começou também do zero, né? De incentivo do próprio bolso, né? E vou te dizer, o Éder, eu estive lá no evento, gostei do programa. E se eu puder ir a São Paulo, acho um pouco difícil, porque é tudo os patrocínios. Se eu tivesse um patrocínio, eu iria a São Paulo fazer essa cobertura. Gostei, além de ser um clima muito legal, o jogo limpo, que eu de ver no programa. Claro, houve aqueles lances. Sabe, uma dividida, às vezes dão, uma dividida meia forte, já, mas não que fosse lesões desleais. Mas é do esporte, né? O contato no futebol é muito grande, né? Físico, é que nem no handebol. O handebol, às vezes, a pessoa sai toda cheia de hematomas. Não é que foi na maldade, é do contato, né? Então, assim, eu gostei muito. Mas voltando ao assunto aqui, é isso que eu quero colocar. Tu falou das medalhas, é isso que é nesse ponto que eu quero chegar. É o que eu tenho que falar, que me desculpe. Eu cito o nome, a Rede Globo, que é que faz o esporte, tem que falar, né? Que monopoliza o esporte no Brasil, é a Rede Globo, né? Então tem que falar na Rede Globo. Sempre foi assim. Fui com a nossa Daiane, que tem um sanduícheado na Daiane, até por sinal. Medalha. Aí tem que ser medalha. E medalha. E medalha. A coitadinha não ganhou a medalha. Nem lembraram mais dela, esqueciam dela. Né? Então só ia para os programas que ganhava medalha. Teve uma menina que ganhou o judô, eu não me recordo o nome dela, Jadson. A coitadinha teve dificuldade na vida para treinar, para comprar as coisinhas dela, para fazer o treinamento, ela pedia ajuda.
Aí ela só apareceu na Rede Globo porque ganhou a medalha. Mas infelizmente eu esqueci aqui o nome da moça. Infelizmente até. no Brasil é assim, né, Paulo? Tu pode ver, todo o grande salto esportivo no Brasil, com exceção óbvio do futebol, é posterior a uma medalha, né? Olha quantos anos a gente levou para ter um jogador de basquete na NBA. É verdade. Muito tempo. E teve o Oscar, né? Teve o Oscar. O Oscar tá vivo ainda, né? Ele recusou ir para a NBA, né? Ele não quis ir. O Oscar tá vivo ainda, né? Se eu não me engano, sim. Ele tava doente, ele tá com problema de tumor, né? Mas eu tive o prazer de ver o Oscar jogar pessoalmente jogador, na época que existia a Pony Corinthians em Santa Cruz do Sul, que o Corinthians de São Paulo decidiu o Campeonato Brasileiro com a Pony Corinthians. Eu tive esse prazer de assistir e te digo assim, ó, são campeonatos extremamente organizados aqui no Brasil que não tem nenhum tipo de mídia e um apoio mais forte que nem o Campeonato Brasileiro de Futebol. Por exemplo, eu até vou te fazer o convite já, dia 3 de junho agora, tá? É um domingo, no Centro Olímpico Municipal lá em Canoas, tá? A partir das 8 horas vai ter o primeiro torneio da equipe da Fúria Verde Handball, que são alunas da PUC. Tu me comunica depois no WhatsApp. Comunico, eu vou te passar depois certinho a relação de todos os torneios que a gente vai fazer. De repente eu vou dar um pulo em Canoas. E vão ser 8 equipes, tá? A gente já está com todas as equipes definidas, já todas as equipes já fizeram suas inscrições, ou seja, a listagem foi aberta agora no início da semana e em 3 dias as equipes já acabaram com as vagas disponíveis. Então lá nós vamos ter a própria Fúria Verde, tá? que basicamente é treinada ali, ela usa a PUC e alguns ginásios particulares aqui em Porto Alegre para treinar. O time do Confraria, de Canoas, vai jogar. O time do Esparta, de Sapucaia do Sul, que até o ano passado se chamava Ressaca, tá? Também é uma equipe extremamente qualificada, tá? Vai participar também do torneio. O Mistura está levando 2 times, vai levar o time vermelho e o time preto, porque hoje, graças a Deus, a gente começou isso, Paulo, o Mistura. No final do ano passado, em dezembro, as meninas se reuniram para participar do último torneio do ano. Uma reunião, se juntaram ali, pegaram 14 meninas e vamos jogar. E aí me convidaram para ir ficar de treinador para elas. E o desempenho, não o resultado, né? Porque às vezes a gente mascara o resultado mesmo jogando mal, né? Mas o desempenho foi acima do esperado, até porque a gente não se conhecia e a gente não treinou. E a partir dali a gente decidiu a manter o grupo, na medida do possível. E aí o que a gente fez? A gente começou a procurar um nome, a procurar cores, lugares para treinar, que infelizmente é uma briga tu conseguir lugares para treinar adequados e com valores acessíveis, né? E aí a gente formou o Mistura. Hoje a gente conta com 23 atletas, tá? Entre meninas ali de 19 que legal, até, eu não vou falar, mas a gente tem uma que tem os seus 40 já. Mas não vou falar a idade dela, senão ela vai brigar comigo depois no próximo treino. Então a gente tem um grupo bem coeso. Que legal. A gente formou praticamente, vamos dizer assim, uma segunda família, tá? A gente tem alguns problemas, como toda equipe tem. Isso é natural. Né? Mas a gente vê essa união da equipe quando a gente tem focos de problemas pessoais. Eu vou te dar um exemplo. A gente está com uma atleta, a nossa pivô, a Gabi Neri. Ela rompeu o ligamento do joelho. E ela vai ficar afastada durante 4 meses no mínimo, né? E a união desse grupo faz com que a pessoa se sinta acolhida e ajuda na recuperação. Né? Então a gente fez um amistoso, ela não sabia, a gente mandou fazer alguns uniformes e na foto tu pode visualizar que a gente está com a camisa dela. Que legal. Infelizmente ela não pôde jogar com nós, mas ela vai estar sempre ali, porque ela faz parte daquela equipe, entendeu? Então, assim, esse torneio vai ser o primeiro
do ano para praticamente a maioria das equipes ali, com exceção de quem foi jogar o Aberto de Campo Bom, mas vai ser o primeiro torneio do ano, e a partir desse vem uma sequência de 6, que nem eu te falei. Então nós vamos ter aí no segundo semestre, competições extremamente qualificadas, porque são times assim, que batalham pelo próprio espaço para treinar. As meninas tiram dinheiro, que nem eu te falei, do próprio bolso para poder bancar horários de quadra. Sim. Então vai ser bem interessante, sim. E como eu sei que tu gosta de dar esse apoio para esses esportes mais amadores, vamos dizer assim. Sim, não tem muita mídia. Não tem muita mídia, é um convite que eu te faço, se tu puderes dar um pulinho lá. É dia 3 de junho. É sábado? É um domingo. Domingo. Tá, um domingo, é o domingo inteiro. As meninas programaram, as meninas da Fúria programaram, vou até entregar aqui o ouro já. Elas programaram uma Copa, tá? A gente está em busca aí de mais algumas situações aí para deixar o ambiente bem agradável para quem estiver lá. Tem um monte de comentários já, antes de nós passar para o comercial. O Gerson Spanoli... Está na hora de montarmos uma Liga Metropolitana. Teve mais comentário aqui. Grande Gerson, apelido Banana, um excelente goleiro. Tá? Ele é goleiro. Um abraço para ele e árbitro também, né? Aqui tem bastante comentário do nosso querido Eufúnio Zaniol aqui, que eu tô meio perdido. Já tu consegue pegar mais comentário depois do intervalo do Gerson? É que entrou os comentários do Eufúnio aqui. Aí eu não consegui encontrar. Já voltamos então, pessoal. Dá uma pausa. Anunciar na W News representa mais vendas e melhores resultados para a sua marca. Fale com o nosso departamento comercial. Ligue 51 Fone 40 66 10 66 e tenha uma experiência positiva. Os custos da W News contemplam todo tipo e porte de empresa: ferragens, lojas de moda, revendas de celulares, mini-mercados, motéis, entre outros. Anuncie na W News, a rádio que representa mais consumidores em seu ponto de venda. W News, DDD 51 Fone 40 66 10 66. Vamos negociar? A toda hora, a todo momento. W News, o melhor da música e informação para você. A Volkswagen está em um novo momento. Novas tecnologias, design e segurança. Só neste mês, toda a linha com o primeiro ano de parcelas por R$ 99,00. Entrada 12 parcelas de R$ 99,00 e saldo em 36 meses. E ainda... Novo Up TSI com bônus de até R$ 4.000 e taxa zero. E mais... Fox Connect 1.6 completo, com entrada mais parcela de R$ 99,00 por até 12 meses. Vem pra Panambra, na Padre Cacique 1178. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Vira lata, vira atleta. Venha fazer parte desta matilha e conheça nossos serviços: adestramento, passeios, hospedagens, creche e recreação. Nosso endereço fica na Rua Liberdade 250, bairro Rio Branco, ou através dos telefones 981-875229 com Mauro Palermo e Patrícia Fernandes, 995-975267. Vira lata, vira atleta.
Daqui a pouco tem mais na sua W News. Conheça hoje mesmo o TTX, o melhor e mais saboroso X da Zona Sul. Confira nossa teleentrega pelo fone 998-894495 ou 30 15 40 40. Curta também o nosso Facebook, Terê TTX, e fique por dentro das novidades. E não deixe de nos seguir em nosso Instagram, Terê TTX. Provou, curtiu, viciou. Neucir Varnier, presidente do Sintergs. A má gestão do governo do estado precisa imediatamente de um fim. As propostas do Sintergs apontam soluções para este cenário de crise através do combate aos desvios de dinheiro, do fim dos cabides de emprego e da aprovação da PEC da database, que já está em tramitação na Assembleia Legislativa. Nosso estado não pode mais ficar nesta situação. Governador e deputados, deem ouvidos a quem sabe. Sintergs, boa política tem nome. Estamos de volta com o Spot na W News. Antes de nós voltarmos com o Éder, o Top Salon. Você quer seu cabelo liso por até 5 meses sem precisar usar secador? Aqui nós temos escova semidefinitiva inteligente. Temos para você também manicure, pedicure, além de depilação e sobrancelha. Conheça nosso serviço. É a Praça Conde de Porto Alegre, 41, no Centro Histórico, pessoal. Então, para explicar bem, é no centro de Porto Alegre, a Praça Conde. Tu pega pela Salgado Filho, vou dar assim mais preciso. Vocês sobem, tem a Riachuelo, tem a Duque de Caxias, a Praça de Porto Alegre é ali a 41 e o Pablo. Vocês vão, é fácil, quem mora aqui em Porto Alegre conhece bem a praça. Ou se não, dá uma ligada pro Pablo, que o Pablo vai te explicar direitinho o endereço. Então, marque seu horário também, pode marcar seu horário com o Pablo. É o 513212-1662. O WhatsApp do lado do Pablo é o 98-470-1186. Repetindo o telefone, é o 51-3212-1662. Ou o WhatsApp 98-4701-186. Aceitamos cartões de crédito e de débito também. Todos os cartões o Pablo aceita lá. Éder, agora vamos falar um pouquinho de futebol 7, Éder. Bonita essa camiseta de vocês, gostei muito. Bonita, né? Tem que arrumar uma camiseta dessa pra mim, né? O Santa Terça Futebol Clube. Olha aí, Eduardo, já vai ter que providenciar um presente aí, ó. Gostei muito, achei bonita essa camisa de vocês, viu? Achei muito bonita, viu? O distintivo de vocês é muito bonito, viu? Ó, achei muito. Por que assim? Porque é um chopp e as asas? Exatamente. Se tu for analisar esse logotipo, tá? Tu vai olhar ele e tu vai achar algumas semelhanças com o logotipo do Santa Pua. Aquela unidade a unidade brasileira militar que participou da guerra. Se tu for olhar, tu vai ver que é o mesmo formato de logotipo, tá? O chopp, porque o time foi criado para diversão, né? A diversão. A terça-feira deles é sagrada, né? É o único dia que a mulher deles deixa eles saírem sem reclamar, né? Então, assim, eles se reúnem toda terça-feira. É um dia, como treinador, que eu não me envolvo. É o dia do recreativo deles. É o dia de tirar o estresse do trabalho, né? De esquecer um pouco dos problemas. E a partir dali eles começaram a sentir o gostinho de querer disputar torneios, né? Então eles
acabaram me procurando no meu último dia de curso de treinador, que eu fiz o curso de treinador no final do ano passado, no sindicato, com o pessoal do Sindicato dos Treinadores aqui em Porto Alegre. E eles me procuraram, a gente sentou, conversou, foi numa terça-feira, tinha um churrasco maravilhoso lá. Sim. E a gente conversou, a gente acertou e começamos a fazer os treinos nas quintas-feiras. Tá? A gente treina ali no Rodrigo Mendes, um espaço maravilhoso. Ah, o do Rodrigo Mendes, o ex-jogador do Grêmio. Até teve aqui comigo. Teve aqui contigo. É um espaço maravilhoso, um ambiente sensacional para a prática do esporte. E a gente começou a treinar nas quintas-feiras durante 2 horas. A gente começa ali 9h30 da noite, vai até às 11h30, tá? Visando uma preparação para a disputa do torneio da série bronze da Federação Gaúcha de Futebol 7. Sim. Tá? Em cima disso, a gente, óbvio, começou a disputa do torneio, tudo, e o time ele foi pegando mais cancha durante o torneio. Infelizmente, os resultados não apareceram nesse primeiro semestre, né? Que a gente esperava ter resultados melhores, até pela qualidade do time, né? Mas a gente fez bons jogos contra equipes que estão formadas há mais tempo que a nossa, né? Inclusive, na última rodada, a gente jogou contra o atual campeão municipal de futebol 7. Sim. E acabamos perdendo num lance nos 20 segundos finais. Até antes de concluir contigo, tem uns comentários aqui. O grande treinador campeão é o Jefferson Pires Maza, acho que é. Camila Marcolin Panizzi, grande profissional e amigo. Camila é a presidente do Confraria Handball lá em Canoas. Colocou. Que elas fazem um excelente trabalho lá em Canoas. Aí vocês perderam o que estava falando? Né? Nós perdemos, faltava 20 segundos para terminar o jogo. Eu não vou entrar nos méritos, tá, de como a gente perdeu, porque volta aquela velha história, né, o choro do perdedor, né? Mas a gente perdeu faltando 20 segundos, num lance bem duvidoso, vamos dizer assim. Mas o que ficou desse jogo, principalmente desse jogo, não vou nem falar dos outros, né? Mas o que ficou desse jogo foi que ela é uma equipe de amigos formada desde 2016. Eu vi aqui no adesivo. Mas é uma equipe que está recém no segundo torneio, Paulo. Então, assim, ela não é uma equipe que tem aquela experiência de disputa. De disputa de campeonato. Ela não tem aquela malandragem que alguns times têm, que se joga na hora que tem que se jogar, que faz um griteiro na hora que tem que fazer um griteiro. Faz pressão no ar. Faz a pressão. Exatamente. E assim, o que ficou desse jogo, e quem estava do lado de fora viu, de que se fosse uma equipe que tivesse mais rodagem de campeonato, com certeza nós teríamos ganho o jogo do atual campeão municipal. Tu sabe, Éder, eu vou dizer assim, uma experiência pessoal minha quando jogava futsal. E isso tu falou muito certo, a questão da malandragem. Eu teve 2 momentos assim que eu vou aqui, desculpe até interromper aqui, interferir aqui no bate-papo, que isso que realmente é a experiência. Uma vez no futsal, o cara se jogou por cima de mim e eu fui tirar o cara, sabe? Acabei dando um soco na cara do cara sem querer. E ele foi reclamar pro árbitro, foi pênalti. E era pênalti, realmente era pênalti. E o árbitro não deu o pênalti. Aí expulsou o cara. Isso acontece, né? E às vezes tu tá jogando bem, tu tá dominando o jogo, e numa escapada do adversário, um lance individual, tu acaba tomando gol, e por tu não ter essa rodagem do torneio, né? Tu acaba te abatendo psicologicamente. Isso abate. E assim, e um torneio, ele é muito difícil, porque quando tu faz o teu primeiro jogo,
Até de se aclimatar, por exemplo, se é uma quadra que tu não conhece, ou o adversário. Porque cada adversário joga de uma forma, Cada né? adversário joga de uma forma. Tem um adversário que roda mais a bola, Sim. tem um adversário que fica mais postado, né, Éder? E como é que tu consegue trabalhar isso num campo... Claro, tu já teve os cursos, né, preparação. Como é que tu consegue pensar essas alternativas num campo reduzido, Éder? Assim, ó, a gente tem a sorte que o torneio que a gente disputa é no mesmo lugar onde a gente treina, né? Então a gente já tem até a noção da quadra, o espaço, a visão lateral de fora da quadra, tu consegue ter um pouco mais de domínio, né? Isso ajuda, tá? O que atrapalha nós ali hoje, estava atrapalhando, né? Não vem mais atrapalhando, era essa questão do emocional. Ou tu tomar o primeiro gol ali, ou que nem no caso sair ganhando e tomar o gol de empate, que tu sente aquela pressão do torneio, isso é o que estava atrapalhando. Como a gente começou a trabalhar isso, Paulo? A gente começou a fazer, ao invés de continuar dando os treinos físicos e táticos, a gente começou a fazer jogos na quinta-feira. Então a gente começou a fazer amistosos. Na primeira hora, como a gente treina 2 horários, a gente faz o amistoso e na segunda hora a gente tenta corrigir algum erro que aconteceu. No mesmo dia? No mesmo dia. Pós o amistoso? Pós o amistoso a gente faz um trabalho óbvio que mais leve, mas a gente faz algumas correções, principalmente de posicionamento. Claro, Éder, eu vou aqui fazer uma comparação. Eu observei aí na Champions esse time dos Bisquetes, que é um time bem preparado. Tanto é que é bem preparado. Claro, ele não ganhou porque pegou um outro time mais preparado em São Paulo com os Bulls. Me chamou a atenção os Bulls. Ele jogou com o Alligator, que teve aqui, nosso amigo Luigi. E saíram perdendo. E depois eles empataram. Depois eles saíram perdendo no segundo tempo. E a frieza Exatamente. do empate. E aí a gente observa quando é um time que tem experiência. E no shootout também eles tiveram muita frieza também. E eu vou te dizer o seguinte, se eu não me engano, o Bisquetes joga a Liga Carioca do Futebol 7. Exatamente. Hétero, vamos dizer assim, tá? Exatamente. Que pra mim, eu vou te ser bem sério, não tem diferença nenhuma. Disputa todas as competições. Exatamente. Então eles têm a rodagem do torneio. Exatamente. E isso facilita muito. Então, o que a gente começou a fazer? Como a gente não tem essa rodagem do torneio até pela falta de tempo, a gente começou a optar por fazer amistosos. Que traz uma experiência. Que traz a experiência, e aí todos os jogos com arbitragem, com o mesmo tempo que é usado no torneio. Então, o que a gente vem notando? A gente está tendo uma melhora dentro dos jogos, tá? E principalmente nos amistosos, que daí tem um pouco menos de pressão, óbvio, né? A gente tem saído com resultados extremamente satisfatórios. Semana passada, por exemplo, nós vencemos o jogo se eu não me engano, de 14-5. 14-5. Ontem a gente fez mais um amistoso contra um time bem mais jovem que o nosso, bem mais jovem, e tivemos um resultado de 6-1. Então, assim, a gente tem visto que nos amistosos a gente está tendo essa consciência de que às vezes tu toma o gol e tu não precisa te desesperar porque tu tem tempo ainda para buscar o resultado. Claro que desde o começo a gente sabia que o nosso torneio mesmo, para disputar alguma coisa, seria o do segundo semestre. Porque na Federação Gaúcha de Futebol 7 são 2 torneios por ano no mínimo, né? Então tu tem ali a Copa Gaúcha agora no primeiro semestre, séries especial, ouro, prata e bronze, e no segundo semestre tu também tem a mesma competição. Qual é a federação de vocês? Porque tem duas, né? São três. São três? São 3. É a Federação Gaúcha de Futebol 7, que é a primeira federação do mundo de futebol 7. Foi a que teve aqui? Não, a que teve aqui foi a do Pedro, que é a FF7, que é lá no MAP, lá na Zona Sul. Aí depois teve a do Maurício. E aí tem a Liga,
de society, que é a do Tu conhece Vinícius. esses dessa outra federação, hein? Conheço, ontem inclusive a gente jogou Pois contra o é, pessoal da Lir. uma hora tenta fazer um meio campo pra nós, até pode até pra dar espaço pra todas as... Pode ficar tranquilo. Que eu não sabia, eu achei que era só 2. Não, a nossa, assim, ó, eu não quero desmerecer nenhuma das outras federações, tá? Inclusive o Pedro e o Thiago, que estiveram aqui contigo, foi onde eu fiz meu curso de arbitragem. São pessoas magníficas, entendeu? Sim, eu vi que eles são bem entendidos. Mas a Federação Gaúcha de Futebol 7 é a federação que leva o brasão da Federação de Futebol de Campo, né? Então, assim, ela é a principal. A gente está jogando ali, o torneio é extremamente qualificado. A gente não teve, assim, nenhum tipo de problema até agora em questão de violência. Tá? É muito bem organizado pelo Jair e pelo Rodrigo. Tá? Os jogos são qualificados, são jogos bons. Tá? E eles fazem, não só aqui em Porto Alegre, eles fazem torneios espalhados por todo o Rio Grande do Sul, né? Inclusive agora vai ter o Gauchão, que vai ser dividido por regiões, e vai ser um campeonato bem interessante. Pena que para nós ali do Santa Terça, infelizmente ele é inviável financeiramente, né? Porque demanda um custo muito alto. Então, dessa vez nós vamos deixar passar, né? E estamos fazendo toda a preparação para o segundo semestre, para a Copa Gaúcha, e aí sim entrando para fazer a classificação para subir para a Série Prata, né? Vocês vão fazer um amistoso com Magia? Nós estamos tentando, só que a gente ainda está batendo com problemas de horários, né? Porque eles estavam em função da Champions. E aí a gente não queria atrapalhar essa preparação deles. Conversei com a minha irmã tudo sobre isso, esperei para não ter esse problema. Eles vão disputar agora o torneio do Mundo dos Esportes nesse sábado também. E aí fica complicado tu fazer um jogo na quinta e já jogar o torneio no sábado. Então a gente deu essa segurada. Eu ainda tenho mais 2 rodadas também da série bronze, que é agora domingo, dia 6. Aí a gente tem a pausa do Dia das Mães e voltamos a jogar no dia 20. Domingo é a última rodada. E aí, a partir dali, sim, a gente vai ter mais aí 2 ou 3 meses de pausa. E aí vamos ver se a gente consegue organizar alguma coisa. Eles também têm a viagem para São Paulo, que eu não sei que dia é, lá para Taça Hornet. Eles vão participar dessa taça. E eu ainda não conversei com a minha irmã para ver qual é essa data que ela vai fazer essa viagem. E aí a gente vai sentar, depois que terminar essa nossa participação na série bronze, a gente vai sentar, eu e ela ainda para ver. Mas a nossa ideia é, desde o momento que eu fui trabalhar lá no Santa Terça, a gente tem conversado bastante sobre isso, é fazer um jogo entre nós e de preferência com algum tipo de cunho social, né? E me diga uma coisa, Éder, tu e a sua irmã, vocês têm a mesma visão de futebol ou são diferentes vocês? As concepções de... Em boa parte sim, Paulo, até porque a gente vai junto ver jogo, a gente conversa bastante, né? Então, assim, não vou te dizer que é 100%, né? Nunca vai ser 100%. Claro. Mas a boa parte da nossa visão de jogo, ela é muito parecida. E a gente conversa sobre isso também, sobre posicionamento, sobre a formação. Até quando ela estava indo antes da disputa da Champions, a gente conversou, perguntei para ela como ela estava montando o time, falei para ela como eu estava formando a minha escalação. Então a gente conversa, não vou te dizer bastante, porque a gente tem outras tarefas também. Claro. E aí acaba a gente não conseguindo... E vocês moram também em cidades diferentes, né? Tu mora em Canoas, ela mora aqui em Porto Alegre. Eu moro em Canoas, ela mora em Porto Alegre. Ela tem a questão do personal dela, lá, que ela trabalha com os alunos particulares, então ela não pode estar, por exemplo, respondendo toda hora. Eu tenho a questão que eu trabalho aqui no centro comunitário aqui em Porto Alegre, pela prefeitura de Porto Alegre, no estágio que eu estou fazendo. Que legal. Então também às vezes não consigo dar atenção, então às vezes a gente vai conversar de noite e aí eu estou com essa questão dos treinos do handball e do futebol de noite, então às vezes acaba não sobrando muito tempo também para conversar, né?
E eu conhecia aliás, eu conhecia a sua mãe, mas não tinha assim conversado com a sua mãe. Achei ela muito legal lá. A mãe, ela dá força pra tudo, né? Ela vai, ela se empolga, né? E uma coisa, agora eu vou falar. Ela me atacou lá no Mundo dos Esportes. Mundo dos Esportes, lá, Casa do Magia. Ganhamos dos Pampas, Quete, ela tava eufórica com a vitória do clássico. É um clássico, né? É um clássico e hoje ela fala faceira, gostei. É o Grenal, né? É o Grenal do futebol homossexual, vamos dizer assim. É o Grenal, né? É uma rivalidade... E foi um jogo muito bom. É uma rivalidade bem bacana até que eles têm, assim... E fora da quadra, a parceria deles também é importante, né? É verdade. Porque isso é importante, né? Me diga uma coisa, Éder. Antes já estamos rumando para infelizmente, nosso horário terminar. Quero falar de ti de um time, que é o time desse rapaz aqui que tá aqui. O que tá achando do Grêmio Futebol? Aliás, eu fui terça-feira, Dia do Trabalhador, fazer uma cobertura lá, mas barbaridade, acho que a única coisa boa que deu lá pra mim assistir foi que chegou aquelas pizzas boas na arena, viu? Eu vi que vocês botaram as fotos do tratamento VIP que vocês ganharam lá. Não, e isso serve, o pessoal do Beira-Rio, tem que fazer esse tratamento com a imprensa também, né? Não só com as grandes, com as pequenas e médias também, viu? Mas pode falar, Éder. Desculpe. Assim, eu tenho visto muito ali, principalmente eu acompanho muito mais pelo Twitter do que por outras redes sociais, né? Eu tenho visto alguns torcedores aí que eu acho que eles deveriam passar mais uns 15 ou 30 anos sem ganhar nenhum título mesmo. Porque toda a preparação que o Grêmio vem fazendo desde a época que o Romildo assumiu, inclusive até agora, nessas últimas semanas, andou aparecendo algumas recordações no meu Facebook de algumas críticas que eu fiz a, basicamente, grupo de jogadores, sem identificação com o clube. E dentre uma delas, dessas minhas postagens, aparece uma crítica ao Lua, que na época eu achava um jogador que não ia vingar, completamente sem ânimo. Concordo plenamente. Na época também. Isso eu estou falando aí de 2014, 2015, tá? Concordo. E hoje eu posso te dizer o seguinte, assim, o Grêmio hoje dentro do Brasil, eu não vou nem expandir um pouco mais, tá? Mas dentro do Brasil, e vou tomar um pau aí, mas não dá nada, não tem problema. Tem o melhor treinador. É um cara que entende de comando de vestiário. É um cara que entende do individual de cada atleta. Sabe tirar o melhor de cada atleta. Tem domínio e conhecimento de jogo, de tática. Quem vai assistir o jogo do Grêmio, da onde eu assisto ali, eu assisto acima da geral, tá? Tu tem a visão completa do campo. Quem assiste o jogo do Grêmio, tu tá vendo que os jogadores, eles sabem aonde o parceiro vai estar. Exatamente. Os jogadores sabem se posicionar. E isso não é só o conhecimento de 2, 3 anos de trabalho. É um conhecimento de quem está sentado do lado de fora. É o trabalho do dia a dia que o Renato faz junto com eles. Sim. E, claro, somado à qualidade dos atletas. Então, por exemplo, assim, o gol do Everton, do primeiro gol do Grêmio, o Jael, tão criticado, o Jael. O Jael não serve, o Jael isso, o Jael aquilo. A consciência de movimentação dele de sair de dentro da área para trazer o zagueiro junto com ele, para abrir o espaço para a entrada do Everton, aquilo é treinamento, aquilo é inteligência tática e aquilo ali é dedo de treinador. Porque, vou dar um exemplo, eu falei isso para o Lacerda no programa que eu fui, e falo com os meus amigos. O Inter tem a sensação de que a solução dos problemas do Inter é o Damião. Tu olha o Damião fica plantado dentro da área com os 2 zagueiros marcando ele. Eu já falei isso aqui. Cara, ele não tem, e aí eu não sei se é ele que não tem essa inteligência tática, e eu não tô chamando ele de burro, tá? Não, é o estilo dele, eu já falei isso aqui, Éder. Eu não sei se é ele, ou se daqui a pouco é o treinador que não instrui que ele saia de dentro. Ele já tentou sair.
Nesse jogo do Cruzeiro ele saiu. Ele não tem qualidade técnica. Ele não sabe fazer essa função. Ele é trombador com o zagueiro. Isso que eu já falei, umas 20 vezes falei aqui no programa. Bem nesse estilo. E assim, ó, e aí tu começa a ver principalmente, claro que identificação, garra, raça, arrastar, desculpa o termo, a bunda no chão, não vai ganhar jogo. Exatamente. Tá? Mas aí tu começa a olhar um lateral de 39 anos, cara, ele ganha um título de Libertadores e ganha um título de Gauchão, ele comemora da mesma forma na rede social dele, agradecendo ao clube que deu a oportunidade, ou seja, mostrando uma identificação. Tu pega... eu vi muitas críticas ao Marcelo Oliveira. Jogou mal, vem jogando mal, é verdade. Mas essa união que tem dentro do grupo hoje se deve muito a ele, que chegou aqui desacreditado e foi um dos responsáveis pelo título da Copa do Brasil. Porque naquele ano, se tu for lembrar, Marcelo Oliveira fez partidas excepcionais na Copa do Brasil. E é um cara extremamente querido pelo grupo do Grêmio. E isso faz a diferença na hora de que quando tu vai dar aquele gás a mais, como o Léo Moura, com 39 anos dando pique no final do jogo, contra o Brasil de Pelotas, que já estava decidido, sim, tu tá correndo não só por ti, tu tá correndo pelo teu grupo como um todo. Então isso é mérito da direção, do Romildo, de todos os vice-presidentes que passaram ali, do Dr. Praz, do Ico, que tomou um pau de todo mundo aí, porque deixou o Edilson ir embora. Cara, a melhor negociação dos últimos tempos do Grêmio foi essa. O Edilson está lá se queixando que está jogando com dor todos os jogos, passou 1 mês e meio parado, ganhando 450 mil por mês, e o Grêmio está com 2 guri aqui, que estão jogando uma fina bola. O Alisson, toda vez que entra bem, né? Então, assim, eu vejo muita gente criticando, porque botou reserva quando o Botafogo. Cara, é inviável jogar em 9 dias 4 jogos. Inviável. Ainda mais com viagens, desgaste. Então, assim, te respondendo a pergunta, óbvio, estou muito iludido que venha Copa do Brasil e que venha Libertadores. Eu sei que o brasileiro faz mais tempo que a gente não ganha, mas financeiramente a Copa do Brasil dá muito mais dinheiro. E mundialmente falando, a Libertadores é muito mais importante do que qualquer outra. E a gente quer uma revanche contra o Real Madrid e que a barreira não abra dessa vez, né? Porque a gente perdeu no detalhe. A gente pode não ter chutado a gol, como eu vi alguns colorados dizendo aí, vocês não chutaram a gol, vocês isso, vocês aquilo. Não, mas o Grêmio jogou recuado. O Grêmio jogou recuado, concordo contigo que o Grêmio jogou recuado, mas eu te pergunto assim, e aí posso tomar o pau que for aí agora por choro de perdedor. Será que se a arbitragem tivesse dado o pênalti no Ramiro, o jogo não tinha sido diferente? É isso. Será que se a arbitragem tivesse dado os 2 pênaltis para o Bayern, o jogo não teria sido diferente na terça-feira? Porque, Éder, eu assim, quando eu fiz essa crítica no Mundial, porque a gente acompanha o Grêmio. Não, sim. O Grêmio violentou a sua característica de jogar bola. Com certeza. Que é um time ofensivo, um time que propõe o jogo. Porque o Al Jazeera, que é um time inferior tecnicamente ao Grêmio. Temos que falar com certeza. Deu mais calor, deu mais trabalho que o Grêmio. Exatamente. Nesse sentido que a gente falou. Sim. Claro, a gente aqui não vai dizer que o Real Madrid é uma seleção do mundo, né? Quando que foi o jogo do Real Madrid contra o Al Jazeera? 2-1. E os caras deram calor, e saíram ganhando, né? E anularam, acho que os 2 gols deles. 2 gols. Que eu também acho que tem dúvida que a anulação daqueles gols deles. Mas é que... Tem dúvida também, viu? Se realmente era impedimento, né? Feliz com o resultado do Mundial. Cara, eu vou te dizer assim, não dá pra criticar. Claro, não foi a atuação que a gente esperava, óbvio que não foi. Mas, cara, tu enfrentar eles... E eu vou voltar lá no tempo, lá, cara, em 2006. Porque nós ganhamos do Barcelona. Beleza? Vocês ganharam do Barcelona. Quantos espanhóis tinha no time do Barcelona? Quantos do time principal do Barcelona não estavam em campo quando o Inter ganhou? E eu não estou desmerecendo o Inter, tá? Não tô. E eu acho que aquele time do Inter tinha muito mais qualidade
do que o time do Grêmio hoje, que jogou a final do Mundial, por exemplo. Cara, o Fernandão era um cara extremamente inteligente taticamente. O Yarley era um baita de um jogador. Um baita de um jogador. E quando eu vejo uma certa idolatria em cima de um cara que fala espanhol e que nos momentos mais decisivos do clube ele não decide, eu fico com vergonha. Não pelos meus amigos colorados, tá? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. D'Alessandro, ele é o ídolo do Internacional por causa dos Grenal e de Gauchão. Porque na Libertadores de 2010 ele não foi decisivo. Quem foi decisivo foi o Juliano, tá? Na Sul-Americana ele não foi decisivo. Quem foi decisivo foi o Nilmar. É verdade. E no Mundial de Clubes contra o Mazembe, ele se escondeu. E o Grenal de 5-0, velho? O Grenal de 5-0 ele não tava, né? O Grenal do 4-1, ele tava em campo. O Grenal do 3-0, ele tava em campo. Então eu pergunto pra vocês, o D'Alessandro ele é idolatrado porque ele realmente é craque de bola? Ou porque ele deu sorte de pegar 3, 4 anos de jogo contra o Vitor e fazer gol em todo o Grenal no Vitor? Esse é o Éder que colocou bem, isso é bom a gente ter outras opiniões. Eu pergunto, eu refaço novamente a pergunta. Qual o título importante que o Inter ganhou com o D'Alessandro como destaque? O D'Alessandro prejudicou o Inter numa final de Copa do Brasil. Contra o Corinthians. Foi expulso aqui, peraí, eu lembro. Ainda o Ronaldo Nazário jogava no time. Exatamente, por um destempero dele de querer bater no William. Sabe? Aí, voltamos lá. A idolatria de um cara que só ganhou gauchão. Pô, cara, vou tomar. Não tem problema, mas essa é a minha opinião. Éder, infelizmente... Acabou o tempo. Não é porque o Éder estava fazendo essas críticas boas aí com o D'Alessandro, que eu concordo contigo. Eu tenho mais um outro cara que eu não gosto, que eu vejo a imprensa adorando ele, tá? Vitor Cuesta. É outro que... É outra piada. É outra piada. Ele é responsável direto pela eliminação da Argentina na Olimpíada. Só para lembrar. As considerações finais, agradeço ao Éder aí. E vou te convidar outra vez, viu, Éder? Sabe que eu estou sempre à tua disposição aí que precisar. Falar um pouco de dupla Grenal aí. Então tá, Éder, muito obrigado. Eu que te agradeço. E contamos com a tua vinda novamente, vou te convidar de novo. E um bom final de semana para vocês. Por enquanto eu não temos convidados para segunda, vamos tentar agendar alguém para segunda-feira aí. Um beijo, bom final de semana e tchau para vocês.